E antes disso mesmo, antes da Covid, quando eu trabalhava no DECIM, eu cheguei a ter lá um sistema que eu montei com um servidor de borda, um computador que ficava na borda da rede, que você acessava aquele servidor, uma página web, e lá tinha um formulário de login. Aí você botava o seu nome de usuário e sua senha. Ele autenticava essa senha contra um banco de dados, para variar o PostGrid, que eu gosto de usar, e depois ele trazia uma página em resposta. E essa página gravava num diretório do servidor o IP da sua máquina. Você acessa de casa, você pegou conexão de escada, não interessa, você tem um IP. Esse IP ficava registrado. E aí o sistema tinha um firewall que olhava se eu tinha um arquivo num determinado diretório que na realidade o nome do arquivo era o IP da sua máquina. Aí ele pegava aquele arquivo, o nome do arquivo, abria uma porta no firewall com aquele endereço IP e movia aquele endereço para um outro diretório. Ele ficava fazendo isso. Tirava daqui e punha ali, tirava daqui e punha ali. Né? Aí quando chegava na hora que um IP que está no diretório de porta aberta, aí não aparece mais, por quê? Porque você fechou o formulário. Se você fechasse o navegador, aí ele deixava de renovar o número do IP. A cada minuto ele renovava o IP. Né? E aí ele mantinha a porta aberta ali. Aí era um sistemazinho que funcionava para que as pessoas pudessem trabalhar a pé de casa. Você não era obrigado a trabalhar em casa também, você tem o seu horário de trabalho, tudo bem, né? Mas se você tiver alguma coisa para fazer, mas você quer em casa tomar um banho, jantar, ver o jornal e depois trabalhar, você não tem que voltar para o trabalho, né? Você trabalha de casa. Tem coisa que não tem jeito, você vai ter que voltar para o trabalho, mas tem muita coisa que você podia fazer de casa, né? E eu fiz um sistema desse. Pois bem, o detalhe não é o sistema, não é eu ter feito o sistema, é só a questão de que já antes da pandemia já tinha muita coisa que a gente percebia que existia o teletrabalho, trabalho remoto. Tá? Então, se aqui em Uberaba não acontecia muito, se aqui na UFTM o pessoal ainda tem muito tabu contra isso, se aqui na UFTM o pessoal acha que tudo tem que ser presencial, né? Isso aqui, se você for olhar para tudo que é lado, mesmo antes da pandemia, já tinha gente trabalhando em casa. Aliás, eu vi uma reportagem sobre teletrabalho de uma executiva, ou uma tecnóloga, não sei, que era uma mulher, que tinha um cargo importante na empresa que ela trabalhava, e ela e talvez mais um trabalhavam de casa. Tá? Bem antes da pandemia. Qual era o lance da reportagem? Era que, por exemplo, na casa dela, ela pegou e reformou a casa. Ela pegou e manteve na sala que tinha grande lá, ela pegou e fez uma divisória, fez o escritório dela e uma divisória de vidro. E ali na frente, do outro lado da divisória de vidro, tinha uma sala de estar, jantar, sei lá, coisa e tal. Porque ela tinha uma filha pequena. Aí era ruim para a filha não ter a mãe em casa. Né? Porém, e ela também não se sentia confortável não estando presente perto da filha. Mas ela não podia ficar com a filha, então ela pegou aquela parede de vidro, né? Que ela via a filha com a babá, né? A filha via ela. E assim, a grande dificuldade no caso é que você tem que ter um treinamento psicológico para você não esquecer que você está em casa, mas está trabalhando. E mais, eu sei isso porque eu tive esse problema na minha casa. Porque eu estava em casa, mas eu não estava em casa. Eu estava em casa, mas eu estava trabalhando. Eu não podia estar em casa para resolver outras coisas. Não estava em casa para ficar tomando conta de filho, para fazer as coisas para minha esposa. Não era para isso que eu estava lá. Estava lá porque eu trabalhava em casa. Porque o meu trabalho era feito em casa. Eu trabalhava como autônomo, antes de vir para cá. Né? Então é uma coisa que o grande problema do teletrabalho, na realidade, não é da empresa, é do trabalhador. Que ele tem que ter disciplina, que ele está em casa, mas ele está trabalhando, ele tem que estar trabalhando. Assim, se possível, ele faz o próprio horário. Ele tem trabalho que você faz em casa que depende do horário da empresa. Né? Se você trabalha em casa, mas trabalha
em parceria ou em grupo, em conjunto com outros colegas que trabalham também em casa e alguns no escritório, principalmente, você tem que cumprir o horário comercial, onde todo mundo está envolvido, tá? Mesmo que você esteja em casa. Isso tudo me diz para chamar a atenção de vocês que o trabalho, mesmo remoto, ele tem toda uma estrutura de horários, né, de obrigações e tudo mais. E além dos cuidados que você tem que ter para não fazer sua casa deixar de ser a sua casa e virar apenas um escritório, uma oficina. Tá? Você não fazer seus parentes, ascendentes ou descendentes de funcionários, né, de subalternos, né? Não fazer dos colegas que estão no trabalho um filho ou um irmão, tá? Tem muita coisa aí. Mas o que me interessa mesmo é a parte técnica, que você tem várias coisas que você pode fazer via internet. Mas basicamente a ideia é essa. Sistemas de informação que funcionam em rede, numa rede ampla como a internet, tá? Em ambiente de internet, tem uma utilização muito grande e crescente, não só por conta da pandemia que assolou a nossa sociedade, coisa e tal, mas ela está aí. E detalhe, tem a internet e a intranet. Net, você sabe, é rede. Internet é entre redes. Você tem nações, então você tem o nacional, e você tem aquilo que a política entre as nações, comércio entre as nações, as viagens entre nações, né? São viagens internacionais, políticas internacionais, negócios internacionais, né? Então o inter é entre, então internet é entre redes, significa uma estrutura de comunicação, de troca de dados que acontece entre redes, tá? Mas a tecnologia que foi criada para trabalhar essa comunicação entre redes, ela não serve só para funcionar entre redes, ela também serve para funcionar dentro da rede, porque é a mesma tecnologia. Tá? Tiveram vários sistemas de rede. O primeiro sistema comercial de rede que surgiu no mercado, que eu lembro, foi a rede Novell. Tá? Um bocado de tempo depois, a Microsoft apareceu com o NetBEUI deles lá. Tá? Mas já antes disso, os estudos, principalmente na área do Departamento de Defesa norte-americano, era a tal da ARPANET, que cresceu, desenvolveu tecnologia, formato, protocolos, e no final se transformou na internet. Tá? Porque sempre teve esse conceito. A Novell era uma rede fantástica, porém era uma rede fechada. Ela não tinha a proposta nem a preocupação de comunicar com outras redes. Tá? Não existia o conceito de internet, o conceito de comunicação entre redes diferentes. Você tinha comunicação dentro da rede. A Microsoft chegou basicamente com a mesma ideia também, tá? Até mais acanhada do que a Novell. Mais simples, para os usuários normais, comuns, sem especialidade técnica, poderem usar aquele troço, né? Mas não era tecnicamente muito evoluído. Já a ARPANET estava com uma outra preocupação. Eles tinham a preocupação de uma comunicação entre redes de um órgão com outro órgão, lá do governo militar. Tinha a preocupação grande de que houvesse vários caminhos. O velho ditado que todos os caminhos levam a Roma, né? Então eles tinham a ideia que todos os caminhos tinham que permitir chegar a algum lugar. A preocupação deles, na época de Guerra Fria, era que se eles montassem uma rede com uma comunicação que atravessasse o território norte-americano, de repente, numa guerra, podia o russo jogar uma bomba e caísse no meio ali dos Estados Unidos e destruísse uma estação ou uma linha de transmissão de dados. E aí pronto, leste e oeste dos Estados Unidos iam ficar sem saber o que é para fazer. E é um país um tanto quanto grande, né? Então o leste é muito longe do oeste. Então eles tinham essa preocupação, que a rede de dados deles tinha que permitir que a comunicação entre leste e oeste, por exemplo, sul, norte, pudesse acontecer em qualquer condição. Né? Não é porque tem uma falha num ponto da rede que aí vai romper tudo. Tá? Na prática hoje acontece algumas vezes. Quando a gente discutia sobre a preocupação do governo norte-americano em criar uma rede que fosse infalível, resistisse à quebra da rede no centro dos Estados Unidos, e eu comentei
que estava comentando na hora que pifou a câmera, sobre um problema muito prosaico, muito simples, que aconteceu há algum tempo atrás, quando um técnico, um operador de rede na China, editando lá, fazendo uma manutenção nos arquivos de configuração DNS, ele escreveu alguma bobagem e simplesmente aconteceu o quê? A internet do lado de cá conseguia falar com o lado de cá. A internet do lado de cá só conseguia falar com o lado de cá. Mas a internet de um lado não conseguia falar com a internet do outro lado. Simplesmente a rede mundial cindiu de tal forma que você tinha metade da rede falando lá entre ela e a outra metade da rede falando lá entre eles. Porém, as duas metades não conseguiam interagir. Tá? Deu um chabu danado, coisa e tal. Aí foram descobrir que era um operador lá na China que fez uma bobagem. Não foi nenhum ato terrorista, não tem nada de geopolítica, simplesmente foi um problema técnico que aconteceu lá. Tá? Ninguém ficou dizendo que eles estavam querendo quebrar o mundo. Nada disso. Até porque, antes disso, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com internet aqui em Uberaba, de repente, eu já era cliente da Mednet, não lembro se era DSL, se era linha de escada, decididamente, fibra não era, que não tinha, mas o fato é que de repente eu precisava conectar em algum lugar, mas eu só conseguia conectar da minha casa, eu só conseguia conectar na UFTM, na Uniub, na CTBC, eu só conseguia conectar dentro de Uberaba. Eu não conseguia conectar, por exemplo, na UFO, em Uberlândia, não conseguia conectar na UFMG, tá? Apesar de que a rede da UFTM já era conectada pela RNP. A rede da Mednet era conectada na CTBC. A Uniub, que eu lembro, era conectada também na CTBC. Né? Então, vamos dizer assim, eu tinha pelo menos duas redes aqui na cidade. Eu tinha a rede da CTBC e tinha a rede da RNP, na figura da UFTM. E eu conseguia trafegar nesse pedaço, mas eu não conseguia sair de Uberaba. Estava preso dentro de Uberaba, mesmo tendo a internet. Eu não conseguia acessar a internet fora de Uberaba. O que foi que aconteceu exatamente, eu não faço ideia. Talvez algum tronco de comunicação da Embratel, porque muito provavelmente a CTBC usava algum tronco da Embratel, que era a empresa de telecomunicações nacional, para atender uma empresa de telecomunicações local, a CTBC. E a UFTM, que na época era a Faculdade de Medicina, era FMTM, também usava a Embratel, que era a fornecedora do tronco que vinha da RNP para cá, coisa e tal. Tá? Ou seja, é bem provável que o problema estivesse na sede da Embratel aqui em Uberaba, que não conseguia se comunicar para fora, mas conseguia tratar a comunicação dentro da rede dela aqui em Uberaba. Tá? Então, a preocupação na origem da internet basicamente era essa, que esse problema não acontecesse, apesar que já aconteceu por um erro de DNS na China e por um erro, uma falha talvez de equipamento que não foi identificado, eu não consegui identificar, e nunca ouvi notícia falando o que era. O da China lá, a gente, como o troço foi mundial, né, acabou aparecendo. Tá? Então, esses dois pontos que sumiram. A primeira coisa que eu preciso lembrar é que se eu vou fazer um sistema que vai funcionar na internet, esse sistema tem que estar visível na internet. Tá? Existem meios de você pegar e colocar um servidor dentro da sua casa e usar essa conexão ADSL, por exemplo, para você, ou de fibra, ou até de escada, para você colocar o seu servidor na internet. Tanto é que o professor William tem um computador na casa dele que vocês acessam remotamente pela internet. Tá? Como eu disse aqui, lá atrás, quando meus filhos eram pequenos, e antes disso mesmo, quando eu comecei a mexer com a internet, eu logo tive a presunção de que eu poderia fazer um sistema, fazer um site onde eu desse apoio a atividades pedagógicas usando a internet. Né? Então foi para isso que eu criei o domínio 1000L. Tá? Se eu vier aqui olhar registro BR,
Eu tenho dois domínios registrados, Miueri e o CETA. Miueri expira dia 28/6. Quer dizer que logo ele vai pedir para mim renovar. Aliás, isso aqui ele vai pedir a renovação antes. Mas o Miueri, olha aqui a data de criação dele, 1999. Meu filho tinha 2 anos aqui. Ele é de 3. Não, ele tinha 3 anos. Ele é de 3 de junho. Desde o dia 3. Isso aqui é 25 dias depois dele fazer 3 anos. Aqui tem um detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês já, colocar, antecipar alguma coisa aqui. Tem um técnico, administrador de rede aqui que trabalhava na Uniub, ele e um outro carinha, que resolveram de repente fazer uma sociedade numa esperteza. Eles foram lá e registraram o domínio uniub.br. Quando foi para colocar a Uniub na internet, aí o domínio pertencia a eles. Aí eles quiseram ganhar uma grana. Não, eu cedo o domínio para a Uniub, portanto, a Uniub simplesmente chegou lá e meteu-lhe uns processos e falou assim: você me entrega esse troço rapidinho ou você está na rua. E ainda vai pagar o processo. Ainda vai tomar multa no processo. Aí os caras entregaram rapidinho. Antes disso, alguém teve essa ideia e até conseguiu um relativo sucesso durante um relativo tempo, porque o cara registrou o domínio Coca-Cola. Só que a marca Coca-Cola, primeiro, é uma marca mundial, vem desde 1800 em Guaraná de rolha, né? Então, simplesmente, a Coca-Cola nem conversou, entrou na justiça e falou: o cara não pode registrar. Eu tenho a marca registrada da Coca-Cola, eles não podem chegar e registrar um domínio Coca-Cola. O domínio não pertence a eles, pertence a mim, porque a marca é minha. Aí, ganha de causa, né? Ainda ganha uma grana preta, que acabou com o negócio dos caras, né? Então, a mesma coisa aconteceu aqui. Agora, repara que nos dois casos, Coca-Cola e Uniub, são marcas, nomes. A Uniub não era um nome registrado, Coca-Cola é. Mas são nomes que já são reconhecidos no mercado, né, antigo. Então, é fácil você pegar e meter um processo no espertalhão que o cara está querendo roubar, extorquir dinheiro às custas do domínio, que ele não tem direito a, né? Aí criaram regras de domínio, que você não pode pegar e registrar o domínio se é uma marca que não te pertence, coisa e tal. Mas isso cria, inclusive, o que a gente chama de jurisprudência. Só que a jurisprudência é um evento, um evento legal, um evento de justiça, que ele tem mão dupla. Ele tanto é a jurisprudência que você não pode criar um nome, criar um domínio com o nome de um que já é registrado, já é de alguém, como também ao contrário, né? Eu não poderia registrar o domínio Miueri se houvesse uma marca nacional ou local mesmo, sei lá, Miueri, registrada. Não precisa ser registrada no INPI, não. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, não precisa ser lá, não. Se tiver registrado na junta comercial do município que você tem uma empresa com razão social ou nome de fantasia, que não é razão social, é o nome que aparece na fachada da loja. Pronto, já está registrado, né? Agora, do outro lado, se até 1999, até aquela data de 1999, junho de 1999, dia 28 de junho de 1999, se não tiver nenhum registro, você não conseguir provar que você já usava, que a marca já era reconhecidamente sua antes daquela data, você não pode me tomar o domínio. E mais, se eu não posso criar um domínio de uma marca que já é conhecida, você não pode tornar registrar uma marca como sua, se ela baseia-se num domínio que já existe. Certo? A jurisprudência é de mão dupla. Tá? Então você não pode registrar para si ou para um cliente seu um domínio de uma marca que não pertence a ele nem a você, mas também você ou um outro não pode registrar uma marca de um domínio que não te pertence, né? Então, se eu tenho o domínio Miueri, ninguém pode usar me tomar a marca Miueri, a não ser que ele prove que essa marca já era conhecida antes de 1999. Porque você viu que eu tenho o registro dessa marca desde 28 de junho de 1999. Tá? Bom, passando isso aí.
Por exemplo, aquele diário de obra do meu irmão funcionava nesse domínio aqui. Voltando aqui. A questão, então, que resta é como que eu vou colocar, então, a minha presença na internet. E aí, eu tenho que colocar o serviço de internet, tenho que fazer algum serviço responder por mim na internet, e para isso eu vou começar a falar aqui das opções de locação. Eu já falei que quando eu comecei, eu cheguei, fui na Mednet e perguntei se tinha condição de eu pegar uma máquina minha e colocar lá no laboratório deles, e eles me alugariam um IP para eu ter o meu domínio na internet, né? Ah, tá, legal, faz isso. Minha máquina não era a primeira máquina que eles tinham no laboratório deles para fazer serviço. Tinham outros clientes deles que tinham isso lá, tá? A minha era uma de meia dúzia de 7 ou 8 máquinas que estavam lá. Tinha as máquinas deles, da Mednet, e tinha máquinas de cliente, inclusive a minha, tá? Mas não é só essa forma que a gente tem de colocação de um servidor na internet, tá? Eu fiz uma busca aqui, ó, procurando hospedagem na internet tipos. Poderia pedir tipos de hospedagem na internet, e tem aqui um monte de soluções, tá? Quais os diferentes? Não quero, obrigado. Não quero horário, não. Lá, fecha aqui, teste grátis. Tipos de atividade na internet, hospedagem compartilhada, servidor virtual, VPS Windows, VPS Linux, o meu, por exemplo, é um VPS Linux. Aqui, o VPS Magento, o cara está usando uma versão de Linux aqui, que é o Magento, que eu não sei. É fácil saber isso aqui que a gente vai ver o que quer, deixa eu abrir lá, depois eu dou uma olhada. O servidor dedicado, hospedagem cloud, coisa estava lá. Qual hospedagem de site escolher? Umas dicas aqui. Não, ele já jogou direto na hospedagem aqui, não é isso que eu queria. Local Web também tem aqui um monte de descrições. A Hoststone está com alguma coisa aqui também. Não quero. 6 dicas de como você escolher o seu. Tá? Então tem um bocado de. Gente, uma coisa que eu vou chamar a atenção aqui: todos esses materiais que eu estou mostrando, todos eles, na realidade, são propaganda. Não sei se você reparou que todas as respostas que eu encontrei aqui são respostas que estão no blog, né, de um serviço de hospedagem. Esse aqui é o Rock Contém, tá? Conteúdo Rock, pedra. Tá? O outro aqui, Weblink. O Local Web, que é onde eu tenho o meu servidor. Esse aqui é no Hoststone, blog Hoststone. É o blog do Hoststone. Hoststone é uma empresa de hospedagem. Os 7 melhores hospedagens. Esse aqui, melhorhospedagem.com. Esse aqui, se eu não me engano, exatamente. Exatamente. Eu queria lembrar qual que era, mas é esse aqui. Você está fora, cara? Eu não quero você aqui, não. Não, obrigado. Tá, tchau. Volta aqui, Hoststone. Eu falei mais cedo que lá, quando começou a pandemia, eu fiquei preocupado porque a gente estava, não podia vir para a escola, coisa e tal. E aí eu chamei o professor William, o professor André e o professor Freud para a gente discutir estratégias que a gente poderia tentar fazer. E aí eu peguei e trabalhei com esse material aqui, ou um material que tinha na época, mas nessa hospedagem aqui, na melhor hospedagem. E essa melhor hospedagem, que como eu falei antes, ele de repente me mostrou aqui o HostGator, sei lá o que é que ele mostrou. Esse aqui, ó, Hostinger. Tá? Essa página aqui, com domínio de nome diferente, melhoreshospedagem.com, tá? Ela é da Hostinger. Tá? A Hostinger foi lá e registrou esse domínio, melhoreshospedagem.com. Tá? Então, eles têm uma página que não identifica que eles são uma empresa de hospedagem, mas estão ali. Tá? A Olivas Digital, outra empresa também, que também vai falar sobre as qualidades aqui, coisa e tal. Mas no final das contas, todos eles estão oferecendo, no final das contas, difundindo as opções que eles oferecem, tá? Principalmente as que eles oferecem. Aí tem a hosting aqui no final também. Tá? Bom, depois eu recomendo que vocês, para terem uma base mais sólida para atuar nessa área da informática, olha, e não pensa assim que eu estou falando uma coisa longe de vocês, não. Vocês estão no curso técnico.
Talvez, Taislândia, você, para a Mara Beatriz, tem uma grande distância, que a Mara Beatriz, quando foi minha aluna, ela já tinha 2 filhas da sua idade. Entendeu? Então talvez essa seja a grande distância entre você e ela. Mas ela foi minha aluna num curso técnico de informática. Foi a primeira vez, inclusive, que eu trabalhei com o professor William, né? Levei para trabalhar lá. A Mara conheceu, foi aluna do William também. E a Mara, quando ela formou, ela era muito entusiasmada com propaganda, não sei o quê, com as festas de Uberaba. Ela pegou e montou um site chamado Ura Online. Já não está mais no ar. Inclusive o domínio já foi até cancelado. Depois de muitos anos, sabe, seguidamente os caras ameaçando de cancelar o domínio dela, e ela pagava na última instância, dessa vez ela não pagou e eles cancelaram. Inclusive era um domínio que era registrado no nome da Milware, né, que seria a empresa minha e do meu irmão. Sobrou o Milware e o Cepa comigo. Então não é uma coisa, não estou falando aqui um troço absurdo, longe, distante das possibilidades de vocês, não. É um troço que porque ela parou de trabalhar, cansou, aposentou. Não é porque o negócio quebrou, não. Ela simplesmente cansou daquilo lá, pegou e de repente ela não conseguiu. De repente a grande falha dela, depois dela vender tanta coisa no site dela, ela chegou a ter 3 sites, o Ura Online, o Ura Festa, Pirata Festa, não sei o que, mas não pensei como qualquer. Depois de ela vender muita coisa, ela não conseguiu vender os domínios dela. Não vou entrar no método porquê, como, coisa e tal, né? Mas ela, na verdade, ela cansou de trabalhar, separou do marido, os filhos já cresceram, sabe? Ela já era avó, sabe? A neta dela é a coisa mais linda do mundo, muito mais linda do que a filha dela, a mãe da neta. Mas estava ali, tá? E ela teve que lidar com esse negócio de hospedagem, mas ela resolveu isso lá na época dela. Inclusive teve uma época que quando ela queria lançar o Uberaba Festa do Uberaba, sei lá, que era um site que queria ter muita fotografia de festa, às vezes queria até ir para as festas, fotografava e mandava as fotos para ela publicava as fotos com a festa rolando ainda, sabe? Cara, isso fez um sucesso, uma oi danada aqui em Uberaba, a molecada de universidade que vive metida em festa, né? O pessoal adorava aquilo, né? Não tinha rede social, não tinha Zap, não tinha Facebook, não tinha essas coisas não, né? Ela que fazia esses negócios lá. Mas ela teve que se virar. Aí nessa época que ela estava fazendo esse site, eu convenci ela, eu assessorei ela, comprou uma máquina mais parrudinha para seu servidor, contratou uma linha, era uma ADSL, mas com IP fixo da CTBC. A pisada de bola foi que ela, em vez de fazer o sistema, ou contratar alguém que fizesse o sistema, alguém que fosse trabalhar lá com ela, que ela sempre tem alguém trabalhando com ela, mas ela não quis encarar essa aí, ela pegou e contratou uma empresa, um cara que tinha uma empresa para fazer o sistema para ela. Mas o cara não queria fazer o sistema, o cara queria hospedar o site. Fazer o sistema ele faturou uma vez só. Ele queria faturar sempre, né? Aí o que o cara fez? O cara fez um sistema, usando MySQL, que simplesmente levava 10 minutos para carregar uma foto. Aí eu cheguei, fui lá no escritório dela, botei um computador em rede lá e fiz acesso remoto no servidor, só que em vez de usar o sistema do cara, eu peguei e usei consulta direta no SQL. Cara, não tinha nada daquilo. No terminal que eu estava trabalhando, se eu tentasse acessar o site dela, eu acessava. Só que levava 10 minutos para carregar uma foto. Aí eu pegando o mesmo computador na mesma rede, e eu acessando o banco de dados, uma rotinazinha lá para pegar a foto e mostrar na tela web, com o meu código. É assim, cara, você escolhia a foto pulava na tela, na mesma hora, automático. O cara sacaneou o sistema, que era para o sistema não funcionar, para ela desistir de ficar com o sistema no servidor dela, colocar o servidor na máquina do cara, né? Aí ela acabou fazendo isso. O cara conseguiu fazer um sistema que era muito bonito, mas não funcionava, né? Eu mostrei para ele que o problema era que cara, aquilo ali não era possível. Eu provei para ela. O cara fez uma rotina que faz a carga da foto parar no meio do caminho. Bom, mas aí tem aqui, ó, WordPress. Deixa eu abrir o WordPress aqui para vocês verem. Eu vou comentar o que é o WordPress rapidinho, porque aqui, ó, hospedagem WordPress. O WordPress é um CMS. Ele foi bastante difundido, tem muita gente, inclusive a própria WordPress, o grupo que desenvolve o WordPress, oferece hospedagem WordPress nos servidores deles, eles têm os servidores deles lá.
E eles oferecem tanto o WordPress gratuito quanto o WordPress pago. Logicamente, o WordPress pago tem mais recursos, tem mais velocidade, tem mais suporte, coisa e tal. Tá? O gratuito é para você montar a sua pagininha lá. O que é isso? É uma hospedagem que pode ser gratuita, não necessariamente, mas é uma hospedagem que você tem um sistema que você vai lá e coloca a sua cara nele, tá? E faz seu site nele. Você entender que sistema que eu estou falando, você conhece o Facebook? É um Facebook, só que não é o Facebook, é um. Tá? O Facebook não é só uma rede social. O Facebook é um sistema que você vai lá e monta a sua página lá. Você monta a sua página pessoal, como você também monta a sua página para vender biscoito, para vender arma, para vender drogas, para vender calcinha, vender lingerie, vender cueca, vender roupa de banho, roupa de ginástica, bicicleta. Não é isso tudo que você vê lá dentro? E é o mesmo software, só que o cara fez um software, aí todo mundo vai se cadastra, é moda, vira moda, não sei o que, coisa e tal. Aí quando ele permite que as pessoas vejam fotos, não sei o que, eu tenho um Facebook lá, que eu nem lembro qual que é a senha dele, onde eu publicava os meus pensamentos das manhãs de isolamento, no começo da pandemia. Também fui impactado com aquilo, estava sem saber o que fazer, eu ia lá e escrevia as poesias. Né? No outro dia meu irmão pediu para me mandar para ele o texto de uma das poesias que eu escrevi de manhã lá em casa, para ele poder regravar. Tá? Então isso é o primeiro tipo de hospedagem que eu considero, que é o de mais baixo custo, pode ser gratuito. Tá? Você não preocupa com nada, você só preocupa de colocar sua cara lá dentro. Tá? Mas, lógico, não espera que ele vai fazer. Por exemplo, você pode usar o Facebook para você vender, mas a venda não é feita no Facebook. No Facebook, o Facebook só vende anúncio. O Facebook só vende a divulgação. Vai? Ele só vende a divulgação. O André, se bobear, alguns de vocês podem ter caído aqui no curso de informática por conta dessa artimanha, que o André pegava, acho que faz ainda, não sei. Ele vai lá, eu não sei nem fazer, ele sabia, né? Não sei se ele não faz. Mas ele pegava e pagava lá uma mixaria para divulgar o curso de informática. E assim, o sistema deles é muito bom. Divulga para um tipo de público específico, porque o Facebook vai pegando informação dos usuários. Aí ele monta um banco de dados, sabe qual é a sua área de interesse, coisa e tal, sabe a sua idade, sabe se você está fazendo curso secundarista, né? Sabe se você é de perto, se é de longe, se você não é de Uberaba, se você tem disposição para viajar, para estudar. Tudo isso o Facebook sabe. E aí o que ele faz lá, ele seleciona uma série de critérios, o Facebook acha os usuários, que tem milhões de usuários, então ele acha os usuários e coloca o anúncio lá. É só isso que o Facebook vende. Mas se você usar o Facebook para vender camiseta, tênis, bolacha de escoteiro, tá? Você só divulga e faz a venda por outro canal, de outra forma, né? Você manda uma entrega e recebe, mas não é pelo Facebook. O Facebook não tem uma plataforma de pagamento. Não quer dizer que não venha a ter no futuro, mas até hoje não tem. Né? Normalmente esse tipo de hospedagem tem essa característica. Eles não vai dar esse suporte todo. Isso é um suporte específico. Porque se der algum problema, vai cair sobre eles. Eles vão ter que responder. Né? Tá? Então a primeira hospedagem que você tem é essa, tal de hospedagem gratuita, que via de regra tem um sistema onde você simplesmente coloca a sua presença dentro daquela comunidade, dentro daquele formato, daquele padrão ali. Tá? O segundo tipo que eu falo que eu destaco aqui, por exemplo, esse tipo Wix aqui. Aquele era uma hospedagem no sistema, no site deles lá. Esse aqui é um criador de sites. Aí você pode criar sites gratuitos, como também pode criar sites pagos. Obviamente que o gratuito vai ter muito menos recursos, vai ter muito mais limitações do que o pago. Mas se você olhar aqui, apesar de toda a parafernália que eles oferecem para você criar o seu site, coisa e tal, pereré, no final das contas, é um sistema que o cara montou, que você pode personalizar, você pode botar as figurinhas que você quer, eventualmente você pode escolher 1, 2 ou 3 layouts, qual que você quer para usar, tá? Mas no final das contas é o sistema, é aquilo ali. Você pode fazer alguma coisa diferente? Não pode. É aquilo ali e pronto. Mas já é um pouquinho melhor do que o WordPress, ou o tipo de locação do WordPress. Tá? Você tem um pouquinho mais de coisa. Você pode, dentro do sistema deles lá, você pode pegar e
pelo menos você não fica preso ao padrão que o hospedeiro te dá no WordPress ou no Facebook. No Facebook, por exemplo, o máximo que você faz é trocar aquela imagem do cabeçalho lá, né? E mais nada. O resto, a coisa é a mesma, né? Então você tem o quê? Você tem um servidor que roda um sistema de publicação na internet, tá? Que é capaz de pegar e te dar um site mais ou menos diverso em termos de desenho, tá? Ou te dá apenas uma presença num modelo de página que eles têm lá, tá? Mas o que é isso que eu posso fazer? Eu posso começar a pensar agora em ter um servidor que vai um site onde eu possa definir tudo, que eu não seja obrigado a trabalhar com o WordPress, nem seja obrigado a trabalhar com o Wix ou alguma coisa que vale, tá? Eu quero fazer uma coisa do zero, ou eu quero fazer uma coisa mesmo que não seja do zero, mas eu quero escolher as ferramentas que eu vou trabalhar, eu quero ter um espaço maior, tá? Aí, na ponta final disso, eu vou voltar aqui ao meu servidor inicial, o meu servidor MillWare primeiro, que foi uma máquina em colocação, né? Não é de colocar, é de junto, locação, alugar, locar alguma coisa, locação de imóvel. No caso que eu estou colocando um servidor, um lugar físico para colocar o meu servidor, tá? Isso é a colocation. Abaixo disso um pouquinho você tem o servidor dedicado. Pensa bem, o meu servidor primeiro era um servidor dedicado. Eu peguei uma máquina e coloquei no CPD da MedNet. Então fiz uma colocação, né? Porque eu peguei e aluguei um espaço, aluguei uma posição na rede da MedNet para colocar o meu servidor. A manutenção do servidor é minha. Eu sou responsável por fazer toda a manutenção do sistema operacional, do software que eu uso. Se der problema, e deu, o disco deu pau, tive que ir lá e trocar o disco. A fonte queimou, fui lá e troquei a fonte, tá? Eu lembro que isso aconteceu, essas duas coisas aconteceram, tive que resolver. A última vez, aí choveu, caiu água dentro do laboratório, do CPD, eles desligaram as máquinas todas, voltou a energia, aí eles foram ligar as máquinas e, para variar, como fizeram várias e várias vezes, esqueceram de ligar a minha máquina. Aí eu ia lá, minha máquina estava desligada, ligava a máquina e ia embora. Mas aí dessa vez eles tinham mudado, foram morar lá, foram lá para o bairro, sei lá, qualquer de aqui lá nos Estados Unidos, Boa Vista, não sei onde é. E aí fui eu para lá. Só que eu chego lá e não encontro os técnicos que eu conhecia, técnicos que são meus amigos. Sempre encontrava a mocinha da secretaria, a mocinha da recepção. E ela não tem autorização, nem eu dou essa autorização para ela. Ela não pode deixar qualquer um entrar no laboratório. Como ela me conhece, ela não pode deixar eu entrar também. Eu dependia de chegar lá e encontrar o Rubão, né? Ou, não era o nome do outro? Tinha um japonesinho lá. Se eu encontrasse um deles, aí eu podia ir com ele no laboratório, ver o que é e ligar minha máquina, né? Mas resultado da brincadeira, eu fiquei pagando a colocação do meu servidor durante 1 ano e meio e a máquina não entrava no ar. Aí de repente parei de pagar também. Aí mandaram cobrança. Aí cobrou durante 1 ano. Aí até que um dia eu peguei e falei, olha, eu não estou pagando e não vou pagar, porque eu já paguei 1 ano e meio com a máquina fora do ar. E eu nunca chego aqui e encontro o técnico para poder ir lá dentro comigo ligar a máquina. Ou ver se eu tenho que consertar a máquina. Você não pode me liberar isso aí. Não posso. Pois é. Então para de me encher o saco, eu não vou pagar. Eu não paguei até hoje, né? Se fosse um servidor dedicado que eu alugasse, aí o servidor é deles, sabe? Eles fazem a manutenção do servidor. Se der problema numa máquina, num hardware, eles vão lá e fazem, né? Nessa alocação eu posso pegar e deixar o backup a cargo deles, aí eu vou pagar para eles fazerem o backup também, ou eu vou, não, vocês mantêm o hardware, eu mantenho o backup, mantenho o sistema. Porque se de repente der um pau no HD, de repente você não consegue recuperar, então você tem que ter o backup, né? Isso aí depende do seu critério também, se às vezes você não quer fazer, não tem importância não, se perder, eu faço um novo. Às vezes não, às vezes você tem clientes que você não pode bobear, então você tem que fazer o backup lá, tá? Normalmente, se fosse esses sites, Wix, WordPress da vida, aí o cara tem que fazer o backup, porque você está alugando a presença, você está pagando a presença, né? E ele tem que manter a sua presença lá, o tempo que você estiver pagando.
Então, se der um pau e ele perder o disco, ele tem que ter o backup para colocar a sua presença de volta no lugar. Ele pode falar, perdi tudo e agora já era. O que você tinha publicado antes morreu. Não é assim. Né? Ela tem que garantir aquilo ali. No meu caso aqui, não. Eu que fazia tudo. Tá? Descendo mais um pouquinho, aí você tem a ideia de que esse servidor dedicado, ele não é uma máquina física separada. Tá? Pode ser uma máquina virtual, pode ser um espaço de servidor numa máquina física. Tá? Descendo mais um pouquinho, essa máquina pode ser uma máquina virtual, cloud, está na nuvem. Tá? Descendo um pouquinho mais, ela pode ser uma máquina virtual numa máquina física, mas não é a mesma coisa. Tecnicamente, uma máquina virtual em nuvem, ela tem que estar rodando numa máquina física, ponto. Não existe nuvem, não existe nada vazio, sabe, não físico, que rode o sistema, o seu servidor. Tá? Então tem que ter uma máquina física. Só qual a diferença então da máquina física VPN e a máquina física, a máquina virtual VPN e a máquina virtual cloud, nuvem? É porque a nuvem traz mais algumas possibilidades. Você pode ter uma máquina na nuvem que aí conforme, por exemplo, vamos dizer que eu coloco o servidor do Cephores na nuvem. Normalmente eu só estou usando o servidor Cephores para publicar edital, o próximo encontro da enfermagem, o próximo encontro da raio-x, radiologia, o próximo encontro, o próximo congresso da informática. Tá? Mas de repente, a cada 6 meses nós temos um evento que geraria muito movimento, que seria as matrículas, inscrições, processo seletivo, não sei o quê. Aí o que eu faço? Eu vou lá e preciso de um pouco mais de capacidade de processamento, mais memória, mais disco e tal. Tá? Na nuvem, esse conceito é assim, você vai lá, você precisa de mais espaço, você vai lá e aumenta. Aí a conta, no final do mês, já vem falando assim, quando você passou de 2 MB para 4 MB, você passou de 2 processadores virtuais para 4 processadores virtuais, então ele sobe o preço, aí depois você baixa, ele baixa o preço também. Sabe? Você define o que você está usando. Aí você define o que você vai precisar, você também acaba, logicamente, isso vai ser cobrado, mas você define vai e volta. Na máquina, na nuvem, isso é muito fácil de fazer. Se fosse uma máquina virtual num servidor, aí eu já não sei se vai dar para ir ou não. Porque é o seguinte, a nuvem está no servidor. Não, ela não está no servidor, ela está em vários servidores. É por isso que ela é nuvem. Porque você tem vários servidores que eventualmente estão todos no mesmo lugar, eu tenho um bocado aqui, outro ali, sabe? Outro lá nos Estados Unidos, outro lá na Inglaterra, outro na Austrália. São as nuvens. Oi? São as nuvens. Não entendi? Não, é o conceito assim, brincando, são as nuvens. As nuvens. Uhum. Que eu saiba, eu lembro de alguma notícia falando que a Google tinha alguns containers cheios de computadores funcionando no fundo do mar. Eu acabei de falar isso também. Eu estava fazendo os testes. Para fazer resfriar e tem dois parâmetros que estão usando. O principal motivo é o resfriamento. O principal motivo é o resfriamento. Simplesmente o calor que ele gera dissipa no mar. De outro ataque também, por exemplo, qualquer tipo de ataque ou guerra. Também. Não tem uma fragilidade física. Né? Acontecem algumas coisas meio marotas que de repente você pode até ter certa dificuldade de entender o que eles estão fazendo. Eu, por exemplo, tive uma dificuldade de entender aqui na local web, quando fui hospedar o meu servidor, eu acabei descobrindo que o meu servidor, apesar de ser vendido para mim como VPN, ele é cloud. Ele é um servidor de nuvem. Por quê? Eles não estão me cobrando serviço de nuvem. Mas assim, a facilidade que tem de eu pegar e pedir mais, não, eu quero pegar e aumentar a capacidade do meu servidor durante um período aqui, porque nesse período eu vou ter uma demanda maior. Aí eu vou lá e peço mais capacidade para ele. Depois eu baixo, porque eu não quero ficar pagando, não vou ficar pagando eternamente para o troço, né? Eles inclusive mandam, há muito tempo que aparece lá que o meu servidor ficou perto do limite da memória, não sei o que, coisa e tal. Aí eu vou olhar, não tem nada disso. Ele pode ter dado um pulo, por exemplo, vamos dizer que eu tenho 2 GB de memória virtual. Aí normalmente eu trabalho com 256 MB. De repente ele pula para quase 1 GB. Aí ele, cresceu muito, se você continuar crescendo vai estourar. Aí ele pega,
Está na hora de eu vender mais, né? Ele vai lá e manda mensagem para mim dizendo que eu fiquei perto de estourar a memória, que seria conveniente que eu contratasse mais memória. Se eu contratar mais memória, eu vou pagar mais. É lógico. Né? Mas, de outro lado, até a manutenção deles fica mais fácil. Porque o sistema de nuvem mantém o meu servidor virtual não fixo num determinado ponto que pode falhar. Fica na nuvem. De uma forma ou de outra, ele fica na nuvem. Tá? Então, eles montam a máquina que eles montam a máquina virtual que vai hospedar o meu servidor virtual. Em vez de eles montar essa máquina virtual numa máquina real, física, um gabinetão, uma geladeira, eles pegam e colocam aquilo espalhado em vários lugares na nuvem. É mais fácil deles controlarem, deles gerenciarem a demanda deles por essa máquina física que vai atender os clientes de servidor de VPN, né, com a nuvem, do que com máquinas físicas realmente. É mais barato, então eles mantêm ali. Tá? Então tem esse detalhe. Mas são duas opções diferentes, tecnicamente falando, são diferentes, tanto na parte do hardware, que é o físico e é o não físico, quanto na questão de gerenciamento, né, a capacidade de gerenciamento que um oferece, outro não. Mas, no final das contas, pelo menos para a local web, ficou interessante eles manterem a oferta de VPN e de cloud, de nuvem. Mas, no final das contas, ele te vende VPN e te entrega uma nuvem, só que com, vamos dizer assim, um pouco menos de esforço deles, de responsabilidade dele. Tá? O que você poderia fazer com VPN, você faz também no cloud, só que no cloud normalmente seria cobrado mais caro. Né? Mas tem serviços do cloud que não estão dentro do hall do VPN, que simplesmente eles não falam. Eles nem falam, porque não vai fornecer, você não está pagando cloud, você está pagando VPN. Tá? Ou seja, você vai desde aquela hospedagem que simplesmente você pode colocar uma página ali de graça, tá? Seja apenas personalizando uma seção do Facebook, uma seção de WordPress, tá? Até você ter uma máquina sua que você manda e desmanda na catrolha lá, né? Colocada na internet, em algum lugar. Tá? E eu diria até o que a gente está querendo fazer aqui no laboratório. Que a gente quer pôr um link direto para chegar aqui, nesse gatewayzinho aqui, tá? E no gateway a gente, embaixo, essa chapa que eu coloquei ali é para botar uns computadores ali, para montar uma DMZ. Aí na DMZ eu vou ter servidores físicos, tá? Dedicados a determinadas atividades que a gente vai fazer aqui, né? Todas elas legais, de preferência, essa é a intenção. Nada de pedofilia, nem de tráfico de escravas brancas, nem de escravos brancos, nem negros também, né? Mas a gente pretende colocar ali, que aí já seria, aí já não é mais bem o conceito de hospedagem. Eu saí do conceito de hospedagem e fui para o conceito de ter a minha rede na internet, tá? Que de repente tem suas variantes meio doidas, como a que o professor William montou, de pôr uma máquina na casa dele, atrás de uma conexão de fibra, tá? E eu já fiz isso até com ADSL de escada. Tá? Então essas são, assim, a noção que eu tenho para falar hoje dessas opções de locação, que vai desde a locação de um lugar que eu ponho só o meu retrato e meu nome, até o lance de eu ter uma máquina virtual ou uma máquina física, real, o que for, para você fazer. Cada uma dessas opções vai te oferecer uma gama de possibilidades, impor também uma outra gama de restrições e, obviamente, vai variar em preço. Tá? A minha hospedagem, por exemplo, é aqui, na Local App. Tá? Eu vou, como essa aqui eu conheço bem, eu posso pegar e aproveitar aqui para dar algumas informações, alguns detalhes a mais para vocês saberem mais sobre. Por exemplo, eu falei que dependendo do que você contrata, você tem uma gama de facilidades, uma gama de restrições, né, e tem um preço que varia de acordo com um monte de fatores aí, principalmente o que é ofertado e o que é restringido. Então, por exemplo, esse meu servidor aqui é um VPS, tá? Virtual Private Server, esse seria
uma máquina virtual numa máquina poderosa. Então, por exemplo, aquela máquina que está deitada lá em cima da mesa, aquele grandão lá, aquele dele, a ideia dali é a gente pegar aquela máquina e usar o poderio dela, que a gente acha que ela é uma máquina mais parruda, mais poderosa, e fazer máquinas virtuais lá dentro. Eu já falei com o William, eu não quero aquela máquina para mim. E não quero aquela máquina para nenhum dos três, eu quero a máquina para os três, para a escola toda. Né? A gente pegar e fazer, cada um monta o seu projeto, sua área de trabalho ali, coisa e tal. Né? Então a ideia seria essa. Mas na prática, uma coisa que eu já reparei aqui, é que esse servidor, na realidade, ele não é um servidor físico. Mas ele tem um nome, e no nome dele está lá Cloud. O nome dele parece Cloud. Tá? Limitações que ele me dá aqui. Por exemplo, eu posso usar o SMTP, que é o que? E-mail. Tá? Inclusive eu precisaria de estar usando o SMTP para que ele pudesse mandar mensagem para mim de quando você pôs um comentário lá. Tem muitas atividades aqui que eu coloco o vídeo lá com um texto, uma página de texto, e se você tiver dúvida, você pode perguntar no comentário. Normalmente, ele mandaria um e-mail para mim avisando que tem um novo comentário na página tal. Eu vou lá, leio os comentários e respondo se você colocou uma dúvida. Aqui eu vou passar para você assim, ó, você coloca a dúvida no comentário e posta no grupo, avisando que você botou a dúvida lá. Tá? Que eu recebo isso pelo Zap, e aí eu vou lá olhar e coloco a resposta. Tá? Mas o seu colega também vê o grupo, então ele pode ir lá e falar, não, a resposta disso aqui é assim. Tá? E o aprendizado de vocês, de um, ajuda o aprendizado do outro. Né? A ideia seria essa, de fazer as perguntas lá em vez de fazer no grupo. Outra coisa é que as perguntas no site, elas ficam dentro da categoria, amarrada no assunto que você tem a dúvida. Se for no Zap, não. Se for no Zap, você tem um grupo que está discutindo tudo, inclusive são várias turmas que estão ali, né? Várias disciplinas diferentes. Então, primeira restrição, o SMTP aqui não funciona. Segunda restrição, eu vou entrar aqui no VPS, e acho que aqui vai aparecer o nome dele, aqui ó. VPS 22736 Public Cloud, ou seja, nuvem pública da local web. Então, na realidade, eu não estou hospedado numa máquina virtual de uma máquina física. Estou hospedado numa máquina virtual de outra máquina virtual, que é a nuvem pública deles. Entendeu? Eu demorei fiquei analisando muito tempo por que eles estão fazendo isso e eles não me cobram. Tá? É simplesmente porque nesse ponto aqui eles me cobram menos, porque o que eu tenho não é uma nuvem, é um VPS, né, é mais barato, mas entretanto tem muitos serviços que eles não prestam para mim. E outras coisas, por exemplo, se eu quiser, aqui ele mandou uma mensagem, ele está mandando mensagem, recentemente o uso de memória do web ficou próximo do limite. Ver detalhes, você vai olhar lá os detalhes, não tem tanta proximidade assim do limite, o negócio aconteceu uma vez lá atrás, sabe? Não faz sentido, não tem por que aumentar a memória de 2 GB. Quanto tem de memória naquele computador lá? Hein? O grandão, o IBMzão lá. 12. Então, ó, só naquele lá eu conseguiria montar, de memória, eu conseguiria montar 6 VPS lá. Porque eu tenho 12. Se eu pegar e for usar aqueles 12 todos para botar máquinas com 2 GB de memória, são 6. Né? Processamento aí que de repente não sei se vai conseguir, né? Eu não sei que aqui eu tenho duas CPUs virtuais, né? E espaço em disco eu tenho 60 GB. Né? Aí aqui posso mudar. Então isso aqui são limitações que tem. Então aqui eu pago R$45, se não me engano. Aí está aqui oferta por tempo limitado. VPS 16 GB de Linux. 16 GB é 8 vezes o que eu tenho hoje, né? Com 250 GB de disco, eu tenho 60. A transferência é alta, que tem 3 telas, que está com 8, e o triplo de CPU virtual. Só que o preço está simplesmente 6 vezes o preço que eu pago hoje. Mas não. De jeito nenhum que eu entro nessa. Login, o desconto de 100 reais aí vai cair para 190 reais, tá? Mas isso é oferta por tempo limitado. Depois chega um tempo aqui que você volta a pagar o normal. Né? Aliás, 25 off, 100% é de 394 para 294. Né? Tá besta, tô fora, não quero essa não. Tá? Deixa eu fazer aqui Ctrl 0. Aí é o seguinte. Eu posso criar um novo servidor aqui,
como eu já estou cadastrado, eles vão deixar eu criar um novo servidor, vou escolher, coisa e tal. Aqui teve um incidente. De repente, chegou um ponto que eu não conseguia mais a atualização do Drupal que eu usava originalmente, que só está montado desde 2019, né? Então, quer dizer, nós já vamos passar. Agora tem 4 anos que esse troço está montado. E eu montei ele na época com o que tinha disponível para montar, que era uma versão do Debian. Essa versão do Debian, o Drupal que vinha com ela era muito antigo, né? É difícil pegar um suporte. É um troço que funciona, mas é já um pouco antigo. Essa é a tradição do Debian. Debian sempre vem com os troços mais consolidados, mais estabilizados, coisa e tal. Então sempre é velhinho, né? Que nem eu. Tudo velhinho. Aí, chegou agora, no meio do ano passado, eu tive que pegar e fazer uma atualização do sistema, porque o sistema que eu tinha não conseguia mais rodar o Drupal novo, né? E não dava para mim ficar com o Drupal antigo, eu tinha que atualizar, porque o Drupal antigo tinha entrado em desuso. Aí eu peguei e fui fazer um backup aqui, para poder fazer uma atualização do sistema, que eu já tinha feito numa máquina por aqui, ou em casa, não sei, e funcionou beleza. Só que eu esqueci de 2 detalhes. O primeiro detalhe é que a minha máquina é uma máquina física. Então, o Debian que eu uso nela é um Debian para máquina física, normal, de prateleira. Essa aqui é uma máquina virtual. E eu já sei, logo de cara eu vi, que ele usa um Debian preparado para rodar em máquina virtual. E ele tem um boot para máquina virtual. Tá? O GRUB dele lá, tal, o arquivo principal do sistema, ele já é preparado para lidar com a virtualização. Tá? Então não é o mesmo Debian. Tá? Eu dependo da versão que a Local Web distribui. Mas de outras coisas eu preciso de as fontes normais do Debian, não as fontes da Local Web. Resultado da brincadeira? Tá, não. Outro detalhe. Aí vem a segunda falha. Eu peguei e mandei fazer backup. Backup de páginas HTML, backup de diretório dos alunos, não sei o que, backup do site que estava hospedado lá, não sei o que, coisa e tal, do banco de dados. Quando você chegar no final desse calendário, você vai ter um Drupal instalado e funcionando. E vocês vão ter que publicar algumas notícias para os colegas darem nota. Então você vai ter um Drupal que é desse tamanho, em termos de código, PHP, coisa e tal, mas o banco de dados dele é desse tamanho. Tá? Porque você vai ter meia dúzia de notícias, com um pouco de comentário, qualquer coisa. Tá? Meu site não, meu site já está aqui. Meu site já está aqui com 158, pelo menos, tem mais, depois disso tem mais páginas, né? Mas a página inicial de Redes 2 desse calendário agora é a 158, então já tem 160, 170 páginas publicadas. Tá? Mesmo que as minhas páginas não sejam enormes, mas são páginas, estão lá, 170 páginas. Tá? Então, o meu site aqui já está assim, o Drupal era desse tamanho e os dados eram isso. O Drupal continua com o mesmo tamanho, só que os dados agora disso passam para isso. Eu tenho muitos dados lá. Tá? Se eu pegar e abrir aqui, por exemplo, eu pegar e subir os vídeos direto no meu site, em vez de subir no YouTube, tá? Eu estou colocando o site os vídeos no YouTube e embuto ele dentro do site para economizar espaço, porque senão 60 GB não vai servir para mim, né? Então faço desse jeito, tá? Mas isso vai acontecer quando vocês instalarem o Drupal, né? Você vai ter um Drupal grandão com poucos dados, mas quando ele começa a rodar, fica diferente. E aí o que eu fiz? Eu mandei fazer o backup de todas as informações que eu tinha, olhei algumas coisas na internet, no meu notebook, coisa e tal, e fui lá e mandei fazer o upgrade do sistema. Primeiro, o upgrade não funcionou porque o core, o núcleo, o kernel do Linux, do Debian lá, é diferente. É um kernel para máquina virtual, né? E o meu, que eu mandei atualizar, era o comum. Então, dancei, né? Perdeu. Quando o sistema deu pau geral, porque simplesmente não conseguia partir o sistema, ainda teve detalhe, foi aí que eu lembrei que dos backups que eu mandei fazer, nem todos estavam prontos. E ainda mais, eu não contratei outra máquina para fazer o backup e depois restaurar. Eu peguei e fiz o seguinte, eu mandei fazer o backup via SSH, copiar os arquivos para a minha máquina aqui, para ter o backup da máquina virtual aqui no meu notebook. Não tinha acabado. Aí simplesmente não tinha nenhum backup inteiro, esse backup estava tudo meio. Acho que o único backup que estava inteiro era o backup do diretório home.
que era dos diretórios dos usuários, só, mais nada. Os bancos de dados não tinha, os Drupal não tinha, os dados do banco de dados não tinha, simplesmente perdeu tudo. Eu tive que começar do zero, tanto é que hoje eu só tenho aqui 2022 para cá. Não tem 2022, 2020, 2019, não tem nada, perdi tudo. Entendeu? Então esse é um probleminha que eu tive aqui. Tá? Bom, nós estamos chegando agora na hora do intervalo, aliás, já começou o intervalo, mas eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Limitação e facilidade. Eu tinha o DNS que rodava na minha máquina, na época que eu tinha o servidor colocado na MedNet. Uma restrição que a Local Web colocou é que eu não tenho como mandar e-mail, a não ser que eu contrate o e-mail deles. A outra é que eles não permitem tráfego de DNS. Questão de segurança. Tudo bem, questão de segurança. Poderia me esforçar um pouquinho, aprender e fazer o DNS seguro, coisa e tal, beleza. Só que eles não permitem tráfego de DNS. Mas eles fornecem DNS para mim. Então, eu gostaria de ensinar a fazer a configuração DNS em redes 2. Não vou poder fazer porque eu não tenho acesso ao bind para fazer um DNS local lá. Então, vou ter que fazer aqui. Mas aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou editar aqui o domínio milware.com.br. Aqui, essa lista aqui estava grande, estava com 2 páginas aqui. Tinha acho que 30, 40 nomes aqui. Tá? O que significa isso aqui? O nome da minha máquina é Guanabara, milware.com.br é o domínio. Tá? Então está aqui, ó, a entrada, Guanabara. Guanabara está no endereço address, IP versão 4, se fosse AAA, acho que 4A, não sei, aí era a versão 6. Aí o IP dela, lá, que eles me deram, é esse aqui, 91.252.101.222, tá? Então, a máquina chamada Guanabara está nesse IP. Ponto significa aqui, essa máquina, esse domínio, está no mesmo endereço. Aí depois, vem www, famoso www. Precisa ter? Não. Isso é a convenção. Simplesmente todo mundo coloca www, mas você precisa, não precisa não. Você pode ter um domínio e não usar o www, não ter, simplesmente não ter. Como normalmente todo mundo acha que o domínio tem www na frente, eu peguei e botei www, e aí se você tentar acessar www.milware.com.br, ele vai cair nesse endereço aqui. Peraí. Aqui começa a confusão. Cara, eu apanhei disso aqui demais. Quando você usa o bind para você fazer a configuração DNS no terminal, isso aqui, por exemplo, guanabara.milware.com.br, ponto. O professor Mali está sem ponto, eu sei que está sem ponto. Se você não colocar o ponto, o bind vai considerar que tudo que você escreveu está dentro do domínio que você está definindo ali, no caso, que é o domínio milware.com.br. Então, isso aqui chamaria assim, guanabara.milware.com.br, porque não tem um ponto no final. Tá? E ele simplesmente coloca aqui sem um ponto. Simplesmente eu não conseguia fazer esse troço funcionar de jeito nenhum. Aí eu tive que ligar para o cara, chamar lá o suporte. O cara do suporte que atendeu é o suporte de VPS, né, de code, sei lá, né? O cara também, ele sempre trabalhou com isso aqui, não trabalhou com bind. Isso aqui tem um bind por trás dele, tá? Só que essa interface aqui não usa a sintaxe do bind. O bind é o DNS mesmo, tá? É o que eu queria mostrar para vocês. Aí não pode, eu tenho que mostrar aqui. Só que aqui ele entra diferente. Esse tipo aqui, CNAME, coisa e tal, isso aqui tudo está do byte, tá? Basicamente a estrutura é a mesma, só que aqui você colocaria o seguinte, por exemplo, você colocaria sem isso aqui, só botar o Guanabara sem o ponto, aí ele saberia que www é um canonical name, ou seja, um apelido para Guanabara, tá? Aí ele viria aqui. No caso, aqui eu tenho que escrever guanabara.milware.com.br sem o ponto no final, que é pior ainda, aí que o negócio complicou tudo, tá? Mas basicamente é isso que está aqui. Primeiro ele define a máquina, o nome da máquina, Guanabara, primeiro nome, o endereço dela é esse aqui. Então, se eu chegar aqui e perguntar quem é guanabara.milware.com.br, ele vai falar, 191.252.101.222. Tá? Mas se eu chegar perguntando quem é toco.milware.com.br, aí ele vem cá nessa lista e acha toco, canonical name para guanabara.milware.com.br. Mas quem é esse cara? Quem é guanabara.milware.com.br? Aí o DNS vai lá e pergunta de novo. Tá?
para o miueri.com.br quem é Guanabara. Ele encontra aqui o Guanabara. Ó, Guanabara, o que eu tenho aqui é o tipo um endereço IP, versão 4, e o IP é esse aqui. Aí ele devolve isso. Agora minha máquina, meu navegador pode chegar nesse IP aqui e pegar a página. Entendeu? É desse jeito que você vai fazendo. Aí qual é a brincadeira aqui? Por que eu estou falando isso aqui? Vocês vão tomar café agora, né? Vão voltar daqui a 20 minutos, se Deus quiser, rapidinho. E vocês vão me dar qual o domínio que você quer dentro de miueri.com.br. O que você quer colocar aqui no lugar de Guanabara? Tá? Porque aí eu vou conseguir acessar o site pelo nome que você deu. Você não quer aparecer muito, aí você, em vez de falar taislana.miueri.com.br, você põe lá luluzinha.miueri.com.br. Tá? Então, se eu chegar no navegador e digitar luluzinha.miueri.com.br, ele vai traduzir para Guanabara e vai me dar a página. Tá? Aí depois, daí para frente, a gente vai trabalhar várias coisas que a gente pode fazer a partir desse domínio. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês me darem é esse nome de domínio. Depois do intervalo, eu não vou mais falar desse assunto aqui, basicamente. Eu vou fazer um acesso ao servidor do laboratório, que eu já acabei de apresentar para vocês. Tá? O nome do domínio que você quer, tá? Inclusive, se falando para mim quando chegar ou não, depois vocês vão colocar, eu vou botar a página de hoje, e aí vocês vão mandar num comentário para a página de hoje qual é o domínio que você quer. Tá? Isso, inclusive, vai ser a forma que eu vou controlar frequência. Né? Que o que me interessa não é você estar aqui exatamente. O que me interessa é você ver o que foi discutido. Tá? Então, você vai lá e coloca o comentário aqui. Você chegou pelo menos no ponto que eu falo. Coloca o comentário lá com o domínio que você quer, que isso também vai contar como frequência. Né? Então, você vai ter que saber, você vai ter que ouvir, assistir a palestra aqui para poder descobrir qual é o sinal de frequência do dia. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um acesso remoto no servidor, tá? E vou criar uma conta para cada um de vocês no servidor. É por isso que eu estava pegando isso aqui. Tá? Para vocês poderem fazer acesso remoto no servidor, porque vocês vão ter que trabalhar muita coisa que vocês vão fazer via acesso remoto.